Um forte terremoto atingiu o território de Taiwan no dia 18 de setembro de 2022. A magnitude do tremor chegou a 6,9 e diversos prédios na região chegaram a ser derrubados pelo forte abalo sísmico. Várias pessoas ficaram isoladas e tantas outras ficaram feridas. E um alerta de tsunami foi emitido pelo Japão. Vamos verificar no vídeo de hoje os detalhes sobre esse tremor. Um forte terremoto atingiu o território de Taiwan no dia 18 de setembro de 2022, às 6h44 UTC, que é a hora de Londres, hora de referência mundial. Tá? Essas são as informações do site Volcano Discovery. Já no horário local, o tremor aconteceu às 14h44, tá? GMT mais 8 para Taiwan. A magnitude registrada inicialmente foi de 7,2, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Porém, depois foi confirmada com magnitude 6,9 e a profundidade aqui de 10 km. Essa aqui é a latitude e a longitude do local do epicentro onde o tremor aconteceu, ok? E foi considerado aqui um tremor de intensidade moderada. E o site Volcano Discovery recebeu mais de 40 relatórios de pessoas que sentiram esse abalo sísmico, né? E a fonte de dados primária aqui que o site utiliza é do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Aqui no site do Centro de Sismologia da USP a gente pode verificar as mesmas informações, tá? O local e o horário onde o tremor aconteceu, tá? A magnitude fixada aqui em 6,9. Aqui já aparece a profundidade de 17 km. Dados podem divergir um pouquinho em relação a diferentes agências de monitoramento e a latitude e longitude desse tremor. Bom, verificando aqui no Google Earth a localização de Taiwan. O território de Taiwan fica aqui no Oceano Pacífico, no Sudeste Asiático. E aqui eu marquei para vocês o ponto onde foi registrado o epicentro desse tremor. Lembrando que epicentro é o ponto na superfície onde o terremoto é sentido com mais intensidade. Ele fica exatamente acima do hipocentro ou foco do tremor, onde o terremoto de fato tem início, onde acontece a ruptura na rocha, né? Onde as ondas sísmicas começam a se propagar. O ponto exatamente acima do hipocentro, a gente dá o nome de epicentro, e ele fica aqui a cerca, no caso o epicentro estava, né, localizado a cerca de 50 quilômetros da cidade de Taitung, aqui no litoral sudeste da ilha de Taiwan. Como vocês podem observar aqui, Taiwan fica numa região de encontro de placas tectônicas. Essa aqui é a placa das Filipinas e aqui a grande placa euroasiática. Vamos mostrar aqui no outro mapinha, olha só. Então aqui o nome das placas tectônicas, né? E a gente olhando aqui no cantinho, a gente pode verificar a placa das Filipinas e aqui a placa euroasiática. E Taiwan está aqui, ó. Beleza? Justamente no encontro dessas placas tectônicas. E aqui nesse outro mapa, onde nós verificamos a interação das placas tectônicas, né? Os limites convergentes, divergentes, transformantes, aqui a placa das Filipinas, nesse mapa, ela está sendo mostrada nesse cantinho esquerdo aqui, ok? E a gente observa a interação dela com a placa euroasiática. E aqui nós estamos no limite convergente. Portanto, é uma zona bastante propícia à ocorrência de terremotos fortes. Ao longo de toda essa região aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, é justamente a região do Círculo de Fogo, o Anel de Fogo, que é a região com maior número de ocorrências de terremotos do planeta. E os terremotos que acontecem aqui, geralmente, são de forte intensidade. Bom, esse terremoto atingiu especificamente o município de Xishang, no sudeste rural de Taiwan, né? E a profundidade, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, foi de cerca de 10 quilômetros, como eu mostrei para vocês. A Agência Meteorológica do Japão chegou a emitir um alerta de tsunami para a ilha de Miyako, só que esse alerta ele foi removido algumas horas depois, ou seja, foi descartado e não houve realmente a formação de ondas gigantes. Essa região onde Taiwan fica é localizada justamente no Mar da China Oriental.
e ali é uma região onde fortes tremores acontecem e há sim sempre possibilidade da ocorrência de tsunamis, mas nesse caso não houve condições geológicas para a formação de um. Bom, fotos mostraram diversos prédios desmoronando ali no sul de Taiwan após esse forte terremoto. A gente observa também partes de edifícios caindo. As pessoas que estavam dirigindo em várias vias sentiram esse forte tremor. Algumas pessoas chegaram a parar os seus veículos, motos, carros. Cerca de 20 passageiros foram retirados de um trem que descarrilou na área, mas não houve vítimas do incidente, segundo a administração ferroviária do local. Várias pessoas estão presas em locais remotos por conta da queda de pontes e estradas. Os moradores de Taiwan também foram solicitados a ficar alertas para evitar possíveis tremores secundários, que podem acontecer mesmo 24 horas depois do terremoto principal ter ocorrido. Em algumas das imagens divulgadas podemos verificar aqui um trem balançando por conta do terremoto. Aqui diversas motos foram surpreendidas pelo tremor, eles tiveram que parar ali porque começou a tremer tudo e em seguida um desmoronamento de encosta começou a ocorrer. Olha só, gente, que perigo. Aqui trabalhadores que estavam construindo um prédio foram surpreendidos pelo abalo sísmico. Olha só como é que balança tudo. Realmente foi muito forte. A estrutura toda balança. Os andames, as ferragens, momentos de tensão para quem estava em cima desse prédio. Diversas estradas foram destruídas pelo tremor. Olha só a situação que essa ponte ficou, por exemplo. Então, diversas pessoas estão incomunicáveis em algumas regiões do território. Diversas rachaduras. Dentro das casas a gente pode verificar que balançou bastante também. Até o momento que eu gravo esse vídeo não há registro de óbitos, porém algumas pessoas ficaram soterradas com o desmoronamento de prédios. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, mais um terremoto que atinge essa região sudeste da Ásia, é uma região bastante propícia a esse tipo de acontecimento. No passado, em 2016, várias pessoas vieram a óbito por conta de um terremoto também ali no território de Taiwan. Então, infelizmente, é uma região que está sempre sujeita a esse tipo de acontecimento geológico. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.